Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje, sem muita enrolação, eu vou fazer um tour aqui pela minha cozinha. Tudo que foi feito na nossa cozinha até agora foi a gente mesmo que fez, então foi no método DIY, né? Faça você mesmo. Tem algumas coisas que a gente quer renovar, então a gente pretende fazer uma pequena reforma aqui, né? Eu não chamaria de reforma porque a gente não vai quebrar nada, mas tem algumas coisas que a gente quer atualizar. Mas eu achei interessante gravar esse vídeo para vocês, para mostrar como a cozinha tá. É uma cozinha bonita, que a gente gosta muito, é uma cozinha prática, funcional, que é o que mais interessa pra gente. E também foi uma cozinha a baixo custo, porque foi a gente mesmo que fez, com materiais acessíveis. Então eu espero que esse vídeo possa inspirar vocês, né? Caso vocês estejam chegando agora no canal e não conheçam o projeto da cozinha, para quem acompanha aqui o canal e já conhece, eu acho interessante também fazer esse tour para mostrar de forma geral como ficou a nossa cozinha até agora e como é o funcionamento dela. Nos vídeos anteriores eu compartilhei com vocês o projeto, né, das modificações que a gente pretende fazer aqui. Só que esse vídeo em que eu mostrei o projeto, ele começou de um jeito, gente, era para ser um vídeo sobre o projeto e terminou de outro porque a minha câmera quebrou. Então, aqui nesse vídeo eu quero aproveitar também para explicar um pouco do projeto aqui na parte da cozinha, né? Não vou entrar em detalhes sobre o restante do apartamento, porque a gente ainda tá projetando, né? Aqui a cozinha também, a gente ainda tá decidindo o que vai funcionar melhor ou não, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente pretende fazer. Então, nesse tour aqui, eu quero explicar também para vocês um pouco do projeto da cozinha. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e agora bora começar o tour. Gente, eu vou começar o tour pela parte de baixo aqui dos armários da cozinha, porque essa é a parte que a gente praticamente não vai mexer. Então, começando aqui, ó, embaixo da pia, a gente tem esse armário que ele já estava aqui no apartamento, né? Só essa parte que tem embaixo da pia. E ele era um armário com aqueles puxadores perfil de alumínio. Eu particularmente não gosto. As portas do armário também estavam um pouco estufadas, né, por conta da água. Então, eu peguei uma chapa de MDF branco que eu tinha e pedi para cortar novas portas e novas gavetas. E aí nós colocamos esses puxadores aqui, que é o puxador ponto. Quando eu mostrei para vocês essa transformação, muita gente comentou que não gostava desse puxador, porque ele fica enroscando na roupa e tal. Só aconteceria se a gente andasse muito grudado aqui na pia, mas a gente não faz isso. Nem tem como, até porque a pia avança um pouquinho, ó, não sei se está dando para vocês perceberem. Então, isso não acontece aqui, no caso, por mais que a cozinha seja pequena, a gente não fica se enroscando nesse puxador aqui, não. E eu particularmente gosto, gente, porque por mais que seja um móvel planejado, eu acho que esse puxador ponto tira esse aspecto de móvel planejado, que é um aspecto que eu não gosto tanto assim. Então, eu gosto bastante desse puxador ponto e isso com certeza a gente vai manter e talvez a gente replique ele em outras partes dos armários e aí eu já falo para vocês onde mais eu penso em colocar. Aqui embaixo do fogão a gente tem esse nicho para o micro-ondas e para o forno. Esse aqui não tinha aqui no apartamento, né? Provavelmente os moradores anteriores usavam um fogão normal, mas como a gente tinha o cooktop, a gente precisou fazer esse nicho aqui. E esse nicho aqui, fui eu mesma que fiz, eu calculei aqui os tamanhos que a gente precisava, mandei na madeireira, eles cortaram, entregaram as peças e aí a gente montou. Para fazer uma espécie de bancada aqui, para encaixar o cooktop, a gente pediu também uma chapa de MDF, fizemos o furo do encaixe do cooktop, ó. Estão vendo ali embaixo? E aí eu passei um vinil adesivo que eu tinha com essa estampa granilite, aqui, e aí ficou uma bancadinha, gente. Aí, seguindo aqui pro outro armário que a gente tem, esse armário aqui, fui eu que fiz também. Esse eu fiz 100% com sobras de material, gente, coisas que eu encontrei na rua, porta de guarda-roupa, aqui na frente para fazer um detalhe diferente, dar uma aquecida na cozinha. E também porque eu não tinha peça suficiente, eu usei estrado de cama e eu achei que ficou bem bonito, ficou parecendo um móvel ripado e eu gosto bastante também, gente. Esse móvel aqui, eu pretendo manter do jeito que é, até mesmo pra gente continuar tendo esse detalhe em madeira aqui na cozinha. Mas futuramente, quando a gente fizer uma bancada e mudar um pouco essa disposição do tanque, eu pretendo fazer esse armário maior, mas eu pretendo manter ele como um gavetão
Vou mostrar o funcionamento dele para vocês. Ele tem rodinhas e é um gavetão onde a gente guarda os produtos de limpeza. Provavelmente eu vou manter ele assim, só vou fazer ele maior, mas isso aqui, gente, vai ser feito mais futuramente quando a gente for fazer a bancada em granito. Ali temos a máquina de lavar, a minha máquina de lavar é uma máquina de lavar normal, não é lava e seca. Ela abre aqui na parte de cima. Isso é algo que futuramente a gente pretende trocar também, colocar uma lava e seca, porque no apartamento funciona melhor. E aí, essa lava e seca, ela vai ter uma abertura na frente. Isso vai permitir a gente estender a bancada até lá no canto. Agora, gente, eu quero falar um pouco sobre a bancada de granito. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu amo essa pia de inox, gente. Eu acho que pia de inox é uma coisa que funciona muito bem, porque é muito fácil de limpar, a manutenção, muito simples no dia a dia, e eu acho também bastante higiênico. Porque como ela não é uma pedra natural, ela não tem poros, então é super higiênico. Existem bancadas em alumínio muito bonitas que o pessoal faz na cozinha inteira, mas eu acho muito caro. E também, para a ideia que a gente tem aqui para esse apartamento, eu acredito que a bancada de granito vai funcionar melhor. Por quê, gente? Hoje a gente mora aqui nesse apartamento, esse apartamento é comprado, a gente tá super feliz com o apartamento, mas a gente não pretende morar aqui para sempre. A gente pretende futuramente morar ou no apartamento ou numa casa maior. Então a ideia é também valorizar esse apartamento. E quando a gente tem bancadas de granito no apartamento, a gente valoriza ele muito mais. Então a ideia vai ser fazer uma bancada de granito, projetando aqui certinho as áreas secas e molhadas que a gente precisa, estendendo essa bancada de granito até o cooktop. A bancada de granito vai seguir para o tanque. Aí provavelmente vai ser um tanque menor, porque a gente usa pouco o tanque, e aí eu quero fazer ele com uma pedra para ocultar ele, e aí a gente vai poder usar como bancada também, quando não estiver usando o tanque. Hoje eu já faço isso, né? Eu peguei um pedaço de madeira que eu tinha, coloquei aqui em cima do tanque. E aí, quando a gente precisa usar o tanque, a gente só tira esse pedaço de madeira e usa ele normalmente. Tendo essa bancada aqui, ela vai ser toda na mesma altura, né? Acompanhando e seguindo a pia, o cooktop e o tanque. E aí ela vai até lá no canto e vai passar por cima da máquina lava e seca também. Mas isso aqui, gente, é um projeto mais futuro, porque eu acho que a cozinha funciona super bem pra gente, do jeito que ela tá hoje em dia. Temos outras prioridades, como por exemplo, a marcenaria do quarto, que é mais importante, porque a gente precisa resolver o nosso problema de armazenamento de roupas. Então assim, eu acho que vai ficar super funcional também, uma bancada de granito, mas não é prioridade agora. E, como eu falei pra vocês, eu gosto bastante do jeito que tá aqui, principalmente da minha pia, gente. Eu adoro pia de alumínio, eu acho extremamente funcional e eu acho que uma cozinha, ela tem mesmo que ser funcional. Continuando a falar da parte dos armários de baixo, vamos falar aqui sobre esse móvel que eu tenho, que é um móvel que eu fiz especificamente para lavanderia. Esse móvel, gente, ele foi feito também 100% com sobras de peças que eu encontrei na rua, provavelmente eram portas de guarda-roupa, e a bancada dele é uma madeira Pinus de obra que eu peguei e fiz um tratamento nela, passei stem, achei que ela ficou com uma cor bem bonita. E é um móvel super prático pra gente. Como vocês podem ver, ó, eu fiz ali 3 repartições. As 2 primeiras são cesto de roupa suja, o de cima para roupas coloridas e escuras, o do meio para roupas brancas e claras, e o de baixo eu fiz pra gente guardar os nossos tapetes de crochê, que a gente gosta bastante, usa bastante. Aqui embaixo, nós temos esse tambor aqui para guardar a ração dos gatos. E nesse nicho aqui, anteriormente, a gente deixava as nossas canecas. Eu mudei as canecas de lugar, fiz um novo armário para elas, daqui a pouco eu já mostro para vocês. E aí agora, essa parte aqui ficou toda para os gatos. Dentro do tambor a gente tem um saco de ração maior e aqui nesse nicho nós temos outros tipos de ração e a gente coloca também sachê, potinhos deles, tudo que a gente precisa usar para eles a gente deixa aqui que fica mais organizado.
Aqui do lado, gente, nós temos um armário também, que eu peguei para ser provisório, é um armário de aço. Esse armário aqui era da minha avó, ninguém tava usando. Peguei para colocar aqui na cozinha. Ele nos ajuda bastante, porque na parte de baixo a gente coloca panelas e também os alimentos que a gente usa no dia a dia, arroz, café, açúcar. Nas gavetas, a gente usa para guardar panos de prato e também toalhas de mesa, jogo americano, essas coisas. E na parte de cima, nós temos uma bancada que hoje ela está livre para a gente usar como bancada mesmo. Serve como uma bancada de apoio quando a gente está cozinhando aqui na cozinha. A gente cozinha bastante e a gente precisava dessa bancada. Antes, quem acompanha aqui o canal, todos os nossos eletrodomésticos ficavam aqui em cima dessa bancada e tinha mais uma cesta de café da manhã que ficava aqui também. Então ela era inutilizável, a gente não conseguia usar como bancada. E aí, por esse motivo, eu mantive a air fryer e a cafeteira aqui nesse outro móvel. E aqui na parte de cima eu fiz prateleiras para colocar os outros eletros. Esse vídeo aqui foi um vídeo bem legal, foi um vídeo que eu falei que eu gastei R$14 para resolver o meu problema, e foi bem isso mesmo, gente. Eu comprei 4 cantoneiras, paguei R$14 nelas, já tinha sobras de MDF, só passei a fita de borda e instalei aqui. E resolveu muito o nosso problema de eletros espalhados aqui na bancada. Só que aí a gente continuou com as coisas de café da manhã aqui em cima e ainda atrapalhava um pouco o uso da bancada. Aí, gente, eu peguei outras sobras de MDF, sobras de um balcão de loja que eu tinha feito para minha mãe, pedi para a madeireira cortar as peças e fiz este outro armário aqui. Mostrei para vocês esse armário no vídeo anterior, ele ainda não está finalizado, porque essa parte aqui, onde a gente colocou as coisas de café da manhã, vão ter portinhas. Eu mostrei para vocês o projeto de como vai ficar. E aí, essa parte aqui a gente deixou para colocar as nossas canecas. A gente tem bastante caneca. Eu até tinha pensado em descer a porta até o nicho de canecas, mas isso aqui foi uma exigência do Felipe, gente, de deixar as canecas assim, porque fica mais prático pra gente. E também é um ponto mais descontraído aqui do apartamento, porque as nossas canecas, elas são bem divertidas, ó. São canecas que a gente ganha ou compra. Olha só que lindas. Essas aqui estão viradas. Então ele achou que ficaria legal, ficaria divertido ter esse ponto mais descontraído aqui na cozinha. E aí, por esse motivo, esse nicho vai ficar aberto, mostrando as canecas. E a gente só vai colocar portas aqui nessa parte de cima, que fica feio, né? Esse monte de embalagem aparece. E para vocês também, que eu fiz esse canto aqui com prateleiras decorativas. Esse aqui é para ser decorativo mesmo, porque assim, quando a gente entra na cozinha, a gente não fica com aquela sensação de já encontrar um armário aqui, uma parede branca, né, quando a gente entra na cozinha. Então, achei que ficou muito bom fazer assim. E aqui a gente vai colocar decoração. Essas decorações que estão aqui, elas são provisórias. Inclusive, eu pedi dicas para vocês no último vídeo de qual luminária eu devo colocar aqui. Se eu devo colocar uma luminária preta ou uma luminária prata. Vou comprar, aqui vai ficar uma luminária e ali em cima vai ficar uma plantinha. Provavelmente vai ser essa plantinha aqui, que eu vou fazer um cachepô para ela e vou colocar ela ali em cima. Por enquanto, eu coloquei aquela minha plantinha artificial ali, só para não ficar vazio. Se eu pretendo trocar esses armários aqui, gente, que estão aqui desse lado, sinceramente, talvez futuramente eu refaça esse aqui também nas mesmas medidas, mas em MDF. Mas atualmente, ele funciona super bem para mim do jeito que ele tá. Então também provavelmente vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer aqui. Esse armário aqui, eu já tenho uma certa dúvida. Se eu faço ele com uma profundidade igual a do outro armário ali do lado, né, que seria de 30 centímetros, porque aí a gente vai ter mais espaço aqui na cozinha. Porém, se eu fizer isso, a minha bancada vai diminuir, vou ficar com uma bancada bem curtinha aqui. E ainda tô decidindo o que eu faço, gente. Me contem o que vocês fariam, gente. São prós e contras, né? Se ficar mais estreito, a gente tem mais espaço de circulação. Porém, se ficar assim, a gente tem mais espaço de bancada, mais espaço para cozinhar. O que vocês fariam? Vocês deixariam com mais espaço de circulação ou com mais espaço de bancada?
Mas isso também vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer, porque a gente tem outras prioridades aqui. Gente, dos armários de baixo e da bancada é isso. Agora vamos para a parte dessas prateleiras aqui, que eu acredito que vai ser a parte de maior transformação. Antes de mais nada, gente, eu também quero falar para vocês que eu amo essas prateleiras. E se não fosse por um motivo específico, eu manteria elas aí, do jeito que elas estão, porque eu gosto muito e essas prateleiras acabam sendo muito funcionais pra gente. Tudo que tá aqui, gente, absolutamente tudo que tá aqui são coisas que a gente usa. Fica tudo na nossa vista e sempre que a gente precisa tá de fácil acesso. A gente vai ali, pega e usa. Então, nesse quesito, essas prateleiras funcionam muito bem, mas agora eu vou explicar para vocês o porquê a gente pretende fazer algumas alterações aqui. Quando eu fiz esse projeto dessas prateleiras, compartilhei aqui com vocês, compartilhei nas outras redes sociais também. Uma dúvida que sempre surge nas pessoas é se essas prateleiras, elas engorduram, né? As pessoas fizeram suposições, né? De que, por exemplo, a gente não usava cozinha, de que a gente não cozinhava e que por isso que a gente tinha optado por fazer assim. Na verdade, gente, são suposições completamente erradas. Primeiramente, a gente fez assim porque era a maneira mais econômica da gente ter as nossas louças organizadas. E segundo, a gente fez assim também porque a gente achou que ficaria bonito fazer desse jeito. Mas a suposição de que a gente não cozinha, de que a gente não usa cozinha, de que por isso a gente fez assim, tá completamente errada. Porque na verdade a gente cozinha muito, a gente gosta muito de cozinhar, a gente gosta muito de fazer receitas. E é justamente por isso que a gente vai fazer uma alteração aqui nessas prateleiras. A gente não só usa muito o fogão, como a gente gosta de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, pelo menos uma vez por semana, a gente gosta de fazer hambúrguer. E a gente faz o hambúrguer aqui no fogão, faz ele frito, a gente faz hambúrguer artesanal. E o que acontece? Toda vez que a gente faz hambúrguer, frita um bacon, todo o cheiro e toda a gordura se espalha pelo apartamento inteiro. Então, muitas pessoas falavam, vocês vão cozinhar, vai encher a louça de gordura, vai ter sempre que ficar lavando. Isso pra gente não é um problema, tá? Porque a gente tem o costume de toda vez que vai usar um copo, passa uma água antes de usar. Toda vez que vai usar uma taça, passa uma água antes de usar. Vai usar o prato, passa uma água antes de usar. E a gente faz isso, inclusive, com as louças, as vasilhas, as panelas que ficam nos armários que são fechados. Por quê? Porque a gente tem gato. Então, eventualmente, pode ter um pelinho ali, né? Então, a gente sempre passa uma água antes de usar. Isso não é um problema pra gente. Então, se fosse o caso de, eu faço uma fritura e engordura as minhas louças aqui em cima, não teria problema, porque a gente sempre lava elas antes de usar. A grande questão aqui é que quando a gente cozinha, quando a gente faz as nossas receitas, o cheiro e a gordura se espalha para os outros ambientes da casa. Então, o que a gente poderia fazer para amenizar isso que acontece? Seria colocar um depurador aqui. Mas para a gente colocar um depurador, a gente precisa de uma distância, tem uma especificação técnica, agora, se eu não me engano, é entre 65 centímetros a 80 centímetros de distância das bocas do fogão, e aqui a gente tem bem menos. Então, para colocar esse depurador, a gente já precisaria cortar aqui a prateleira, ela ficaria menor, e a gente encaixaria um depurador aqui. Eu acredito que ele ficaria voando no meio das prateleiras. Então, única e exclusivamente por conta desse depurador, o que eu imaginei aqui e o que eu estou projetando. Eu penso em colocar, então, o depurador aqui, na distância que ele precisa ter, para enquadrar ele aqui, encaixar ele bem. Cortar essas duas prateleiras e fazer um armário lá em cima. E aí, esse armário seria fechado. E as prateleiras, então, parariam ali no depurador. Só que se eu fizer isso, essa prateleira aqui de baixo, ela vai continuar voando, ela não vai parar em nada aqui. Ela vai parar aqui e o depurador vai ficar aqui no meio, vai ficar estranho. Aí o que eu pensei? Já que a gente vai mexer ali, vamos mexer aqui também. Aqui em cima da geladeira, eu tenho, por exemplo, a caixa de remédios e algumas outras coisas que a gente coloca ali. Só que fica super difícil de acessar, porque tá lá atrás, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas tá muito longe aqui a prateleira do meu alcance. Então, eu sempre tenho que abrir o congelador
para eu conseguir alcançar lá atrás, ó. Agora eu consigo alcançar. Aí o que eu pensei? Para facilitar esse acesso em cima da geladeira, a gente faz um armário de geladeira mesmo. Vocês já devem ter visto aí que o armário de geladeira, ele sempre avança aqui para frente, justamente para a gente conseguir acessar ele melhor. Aí as prateleiras ficariam mais ou menos aqui assim, eu conseguiria alcançar. Desse modo, eu acho que as nossas prateleiras não ficariam perdidas. A gente traria as mãos francesas um pouquinho mais para cá e manteria as duas prateleiras abertas aqui, porque eu faço questão de ter os meus copos à mostra, os meus pratos à mostra. Só que para elas não ficarem voando, eu pensei em fazer um nicho, só para enquadrar melhor as prateleiras. Acho que isso vai tirar também aquela cara de marcenaria planejada. Acho que vai ficar muito bom, vai ficar um desenho legal aqui que a gente vai gostar de ver, porque como eu expliquei para vocês, eu não gosto dessa cara de móvel planejado. E talvez futuramente a gente colocaria duas portinhas de correr com vidro, então seriam portas vazadas que ia dar um efeito legal também com o LED que a gente também pretende manter. E aí essas duas portinhas, elas tampariam só a metade do nicho. Mas isso a gente ainda tá pensando se a gente vai fazer. A princípio a gente deixaria tudo aberto mesmo e o nosso depurador ali resolveria pra gente esse problema de gordura e de cheiro. Aproveitando que a gente tá pensando em fazer essas alterações, eu já faria também um armarinho bem fino aqui, com 10 centímetros de profundidade, para esconder esse registro. Serviria para a gente guardar temperos. A gente usa bastante tempero também, então caberia aqui, ó, essa parede toda de tempero praticamente. E para dar uma continuidade visual, a gente continuaria com esse armário aqui também para frente, que a gente teria um armário maior também ali na lavanderia, que esse armário aqui é algo que eu uso bastante também, gente, olha só. Tá desorganizado lá dentro, mas olha o tanto de coisa que tem. Então, se ele for maior, pra gente vai ser melhor também. E aí seria isso, gente. Essas alterações no armário de cima seria única e exclusivamente pra gente conseguir encaixar um depurador. Lembrando que o fio do depurador, ele vai subir lá pra cima, então ter esse armário aqui enquadrando ele também vai esconder o fio, vai ficar um acabamento legal. Mas se vocês me perguntarem, para um casal que não usa tanta fritura, que não faz fritura, porque, gente, sinceramente pra vocês, a gente gosta de fazer hambúrguer, a gente gosta de fazer peixe, a gente gosta de fazer camarão. Para um casal que usa mais air fryer, por exemplo, eu tenho amigos que só usam air fryer praticamente para cozinhar. Isso aqui tá perfeito, é muito prático, sabe? E eu particularmente prefiro prateleiras assim abertas, é uma coisa que eu gosto. Então assim, é algo que eu indico, essa prateleira, é algo econômico, prático, mas tudo depende do seu estilo de vida, né? Do seu lifestyle, que no nosso caso aqui, a gente realmente usa bastante a cozinha. É o cômodo, inclusive, que a gente mais usa aqui da casa, respondendo a algumas suposições que fizeram quando a gente fez essas prateleiras. Outra coisa também, gente, se a gente tivesse chegado aqui nesse apartamento e enchido de armário planejado, muito provavelmente isso é uma coisa que não me faria feliz, porque não era uma vontade que eu tinha. Então a gente foi fazendo aos poucos, a gente foi colocando as prateleiras ali. Essa nova configuração que a gente pretende fazer, provavelmente a gente vai reaproveitar essas prateleiras, então é um investimento que a gente já fez e que a gente vai reutilizar. E fazer dessa forma foi o que fez mais sentido pra gente. Colocar, usar por um tempo e sentir como funciona pra gente. Eu acho que isso faz todo sentido, a gente não precisa chegar já tacando no armário e fazendo as coisas porque alguém falou que é melhor, porque às vezes pro nosso lifestyle aquilo não se encaixa. Então é legal a gente usar a casa, sentir a casa, o jeito que ela funciona e ir fazendo as alterações conforme a gente for sentindo necessidade de mudar. E é isso que a gente vai fazer aqui, gente. Por isso que eu quis compartilhar com vocês esse tour aqui pela cozinha. Tirando essas coisas que a gente vai modificar e que a gente vai fazer aos poucos, essa cozinha é extremamente funcional. A gente foi colocando coisas conforme a gente precisava e a cozinha funciona super bem pra gente, mas a gente sempre pode melhorar.
e conforme eu for fazendo essas melhorias, eu vou compartilhando tudo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour aqui. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, o seu like me ajuda muito. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou da nossa cozinha. E se inscreve no canal também, para você não perder nenhum vídeo.